Saudações a todos e a todas. A Chapa 1 abre hoje esse espaço de diálogo com você. Hoje nós vamos tratar da aglomeração de turmas. Como chegamos até aqui? Qual o diagnóstico que já fizemos? As conversas que tivemos para entender o problema. E vamos apresentar qual é mesmo a proposta da Chapa 1. Nesse momento, eu gostaria, e com muita satisfação, de apresentar a professora Mônica Angelim. Obrigada pelo convite, professor Antônio Alberto. É um prazer estar aqui. E eu quero trazer e agradecer a oportunidade construída nesse movimento a partir de janeiro, com o protagonismo do professor Eduardo Reis, que reuniu pessoas e conversou com pessoas sobre as situações que estão ocorrendo na sua escola com os estudantes de graduação. E digo isso porque na minha trajetória trago um aprendizado muito caro e muito difícil de ser feito, que é a coordenação do colegiado de curso no período da transformação curricular. Naquele momento, tivemos a tarefa muito difícil de encarar os termos de deficiência que nós tínhamos com o MEC e, portanto, resolver uma série de dificuldades que estava vivendo aquele nosso curso naquele momento. Assumi, portanto, participar do colegiado em fevereiro de 2009. Em outubro de 2009, eu substituí uma querida professora, uma pessoa que eu tenho enorme respeito, que é a professora Helene Marie, que naquele momento se aposentou, e eu assumi, ainda bastante jovem, bastante chegada, recém-chegada na medicina, a coordenação do colegiado de curso naquele momento tão delicado. Portanto, eu trago essa trajetória para dizer que, neste ponto, eu fiquei responsável dentro desse grupo para estudar a situação. Ouvimos estudantes, ouvimos representantes de turma, ouvimos o diretório acadêmico, ouvimos o colegiado. A partir dessa análise, nós começamos a entender que temos vivido realmente aquele momento, nós tínhamos vários vetores e várias situações que influenciavam nesse agravamento do fluxo, uma certa bloqueio do curso em algumas situações em algumas partes do curso no nosso andamento, no caso da graduação. Ao longo dessas conversas, nós fomos construindo um diagnóstico que mostrava que nós tivemos reprovações, tem um represamento das turmas, tem desistências, transferências, mas tem, ao longo do tempo, desse período, a gente está vivendo consequências da pandemia, mas também outras situações que vão aumentando a quantidade de estudantes por turma e também exigindo que possamos pensar formas de viver essa situação de uma maneira com saúde, com qualidade de vida, onde esse estudante seja ouvido e que esse estudante possa evoluir no seu curso tranquilamente. Nós chegamos a essa ideia da aglomeração, onde a gente mostra que a gente tem aqui claramente 3 turmas nos primeiros semestres, terceiro, quarto e quinto semestres, mas temos 2 turmas também entre o sétimo e o oitavo, que tem partes dessas turmas que estão aglomeradas. Portanto, para que a gente resolva essa situação, a gente precisa pensar na forma de olhar a matriz curricular nova, que já é essa matriz curricular, e perceber como fazer fluir esse curso a partir de agora. Foi aí que nós pensamos no semestre especial. Esse semestre especial foi pensado, elaborado a partir do contato com a Prograde. Vamos ouvir a pró-reitora. O professor Antônio Alberto deixou muito claro, eu ainda nem sou o candidato, mas eu preciso saber qual é o cenário. E vamos lá ouvir que soluções a gente pode ter diante de um problema diagnosticado. Já não temos mais um problema que é só da medicina. Esse problema pertence à UFBA e nós somos UFBA. E o que nós ouvimos? O que é que nós entendemos com aquela conversa? Primeiro, que não há bloqueios para isso. E por que não é um terceiro semestre regular? A ideia do terceiro semestre regular teve um protagonismo, uma ideia que, aliás, já foi tentada outras vezes, foi feita também. Nós tivemos 2 oportunidades anteriores na UFBA que tivemos que implantar um terceiro semestre regular no ano. O que significa isso?
que a gente precisa ofertar toda a grade de componentes regulares de um semestre regular. Naquele momento, isso se mostrou inviável. Isso já foi dito na época pelo reitor, não podemos fazer isso. Nós estamos vivendo uma transição de sistemas, do CIPAC para o CIGA. Há, nesse momento, inclusive, toda uma modelagem de sistema muito complexa que não permite que nós possamos ter um terceiro semestre regular na UFBA. Mas qual é a solução? A solução que foi dada é construirmos um semestre especial. A ideia é que esse conjunto de componentes curriculares que serão ofertados durante um semestre especial, e eu digo que é um semestre e não é um curso intensivo, porque estes componentes curriculares terão 11 semanas, contada conosco, com essas professoras, dizendo que vocês podem chegar até 11 semanas entre meados de dezembro e a primeira quinzena de março. Podemos pensar, inclusive, o início das aulas da medicina um pouco puxadas para frente, de maneira que estes componentes possam ser realizados na sua forma pensada pedagogicamente, com qualidade desse trabalho e não com intensificação, exigindo não só dos docentes, mas especialmente dos estudantes, maior exigências e maiores exposições a situações de ansiedade, a situações de mais pressão. E alguma coisa que eu tenho ouvido que tem me preocupado muito é dizer que agora o estudante precisa se aceitar. Aceitar como é. É problema da pandemia, não é só problema. Temos vários problemas colocados aí. E quem precisa ser cuidado neste momento, agora, com prioridade, com respostas, é o estudante. E é disso que nós estamos falando. Portanto, para que a gente corrija o que foi dito no debate inadequadamente, nós defendemos um semestre especial da medicina que contenha os componentes curriculares que já estão analisados, não só por nós, mas especialmente pelo próprio colegiado, que são necessários para que seja aberto esse fluxo do curso de medicina. Isso é possível, é. Precisa de docentes permanentes, mas também de substitutos. E a professora Nancy deixou isso muito claro. A abertura da UFBA para fazer isso. Voltando a isso, nós temos a possibilidade de pensar propostas e não dizer que a outra chapa está criando uma coisa que ela não está criando. Estava criado. Agora a gente tem uma proposta de fato. Defendemos o semestre especial em medicina para reduzir e eliminar o aglomerado de turmas na Faculdade de Medicina. Professora Mônica, excelente, muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Eduardo, que a minha escolha foi uma escolha não só por competência e por coerência, né? Eu acho que eu queria ter realmente uma pessoa ao meu lado, uma pessoa que realmente tem a democracia como algo realmente muito importante, é uma pessoa ética, e nós vamos trabalhar juntos. Professor Eduardo, por favor. Deixamos bem claro que caracteriza essa chapa 1 é a democracia, ouvir os parceiros, ouvir os estudantes, técnicos administrativos, professores, e buscar uma síntese conjunta, democrática, respeitosa. E, diante dessa síntese, ações concretas para a resolução desse problema. É um problema grave e a gente vai ajudar a resolver, com certeza. Como sempre fizemos, sempre estivemos ao lado de todos que estiveram na direção dessa escola e não vai ser diferente. Agora, estamos nos propondo a fazer porque sabemos que temos as condições para isso e princípios de escuta e de respeito à democracia. Ok. Vamos juntos com a chapa 1. Vamos lá. Vamos lá.